Fala, gás nobre! Eu sou o professor Paulo Valim e em segundos começará a sua aula de Química. Para ficar por dentro de todo o conteúdo publicado em nosso canal, basta se inscrever e ativar as notificações. Você também pode acessar o nosso site para conteúdos exclusivos, exercícios, monitoria, material didático e muito mais. Então, já deixa o seu like e bora reagir! Fala galera, tudo beleza? Sejam bem-vindos ao Ciência em Ação. Para quem não me conhece, eu sou o professor Marcelo, mas a galera dessas internet me conhece mais como Marcelão da Química. E nesse vídeo, eu e o professor de Biologia, Guilherme, vamos falar de ciência e pizza, pois hoje é um dia muito especial. Você sabia que no dia 10 de julho é comemorado o Dia da Pizza? Pois bem, pensando nisso, nós preparamos esse vídeo super especial para você. Então, gás nobre, bora reagir? Farfalloni amoroso, notte e giorno d'intorno girano, delle belle turbando al riposo. Você deve saber que a pizza é um prato tipicamente italiano e que se apresenta como um disco de massa fermentada de farinha de trigo, coberto com molho de tomate, contendo ingredientes variados que normalmente incluem algum tipo de queijo, carnes e ervas que são normalmente o orégano ou o manjericão assados em um forno. E antes de gravar esse vídeo, se me perguntassem, Marcelão, de onde vem a pizza? Eu juro que responderia que a sua origem é da Itália. E você, o que responderia? Sabe-se que os babilônios, hebreus e egípcios já misturavam o trigo, amido e água para assar em fornos rústicos há mais de 5.000 anos. E a massa obtida recebia o nome de pão de Abraão, que se parecia bastante com o pão árabe que conhecemos. E os fenícios, por volta de 3 séculos antes de Cristo, costumavam acrescentar coberturas de carnes e cebola ao pão, enquanto os turco-muçulmanos adotaram esse costume durante a Idade Média. E foi por causa das famosas cruzadas que essa prática chegou à Itália pelo porto de Nápoles, sendo em seguida incrementada, dando origem à pizza que conhecemos hoje. E no início de sua existência, somente as ervas regionais e o azeite de oliva, que eram comuns no cotidiano da região, que eram os ingredientes típicos da pizza. Os italianos foram os que acrescentaram o tomate, fruto descoberto na América e levado à Europa pelos conquistadores espanhóis. Porém, nessa época a pizza ainda não tinha a sua forma característica redonda como a conhecemos hoje. Nessa época, a pizza era dobrada ao meio, parecendo um sanduíche ou um calzone. A pizza era um alimento de pessoas humildes do sul da Itália e foi na cidade de Nápoles, considerada o berço da pizza, que surgiu o termo pizza, que indica um disco de massa assada com ingrediente por cima. Servida com ingredientes baratos, vendida por comerciantes ambulantes, a receita tinha como objetivo matar a fome, principalmente a da parte mais pobre da população. Normalmente, a massa de pão recebia como sua cobertura toucinho, peixes fritos e queijo. E a fama da receita correu o mundo e fez surgir a primeira pizzaria de que se tem notícia, chamada de Porta Alba. A pizza chegou ao Brasil por imigrantes italianos e foi no bairro paulistano Brás, um bairro de italianos, que as primeiras pizzas começaram a ser comercializadas no Brasil. E aos poucos a pizza foi se disseminando pela cidade de São Paulo, sendo abertas novas pizzarias que foram ganhando sabores cada vez mais diversificados, mas no princípio eles seguiam a tradição italiana, onde as pizzas de mussarela e anchova eram as mais presentes. Porém, à medida que hortaliças e embutidos tornavam-se mais acessíveis no país, a criatividade dos brasileiros fez surgir as mais diversas pizzas. Eu mesmo amo a pizza de 4 queijos e a vegetariana. E você, tem algum sabor especial que você não consegue resistir? Conte pra gente nos comentários desse vídeo. Preparando esse vídeo, aprendi que existe uma associação chamada de Associação da Verdadeira Pizza Napolitana, fundada em Nápoles, na Itália, em 1982, por Antonio Passi, e que possui uma missão bastante interessante: promover a culinária e a tradição da pizza napolitana, defendendo a sua cultura, resguardando-a contra as alterações culturais que sofrem a sua receita. Com um estatuto preciso, normativa as suas principais características. Segundo a associação, a verdadeira pizza napolitana deve ser preparada com farinha, fermento natural ou levedura de cerveja, água e sal. E preste atenção nisso,
porque lá na frente eu vou falar mais sobre isso. Essa pizza deve ser trabalhada somente com as mãos ou por alguns misturadores devidamente aprovados por um comitê da organização. Depois de descansar, a massa deve ser esticada com as mãos sem o uso de rolos ou equipamento mecânico. E na hora de assar, a pizza deve ser colocada somente em forno a lenha. E a variedade de coberturas reconhecida pela organização, porém, deve ter a sua aprovação, estando em conformidade com as tradições napolitanas e não contrastando com nenhuma regra gastronômica. Algumas coberturas são tidas como tradicionais, sendo elas respeitando seus nomes italianos. Vamos a alguns sabores. A marinara, que é a napolitana, tem tomate, azeite de oliva, orégano e alho. A margherita tem tomate, azeite de oliva, queijo mozzarella e manjericão. O ripieno, o calzone, é uma pizza recheada. Tem queijo, ricota, queijo mozzarella especial, azeite de oliva e salame. O formaggio e pomodoro tem tomate, azeite de oliva e queijo parmesão ralado. Uma vez preparada, no momento da degustação, a pizza deve apresentar-se macia, bem assada, suave, elástica e fácil de ser dobrada pela metade. As bordas elevadas devem ser douradas. E o gosto da massa deve ser de pão bem fermentado, misturado ao sabor ácido do tomate, aroma de alho, orégano e manjericão. A pizza deve ser obrigatoriamente redonda, não podendo o seu diâmetro ser maior do que 35 centímetros. E outra medida importante, que é a espessura no centro do disco, não deve ser maior do que 5 milímetros e a borda não pode ser maior do que 2 centímetros. E por falar em medidas, você sabia que em julho de 2014 uma pizzaria da cidade de Canela registrou um recorde de maior pizza do país ao preparar a peça com 3,11 metros de diâmetro e 156,11 quilos. O fato foi registrado e certificado pelo Rank Brasil e a pizza foi distribuída gratuitamente para alunos da rede de ensino do município. E no mundo, a maior pizza registrada está lá no Guinness Book e foi feita na Itália e recebeu o nome de Otávia, homenagem ao primeiro imperador romano. Sua dimensão é de 40 metros de diâmetro. Caraca, 40 metros de diâmetro de pizza. Nossa senhora, eu ia comer tudo e ia sair rolando igual uma bola. Mas galera, esse papo tá me dando fome. Eu tô conversando com vocês, mas a pizza tá aqui me esperando. E enquanto eu vou matando aqui a minha fome, eu já peço para você deixar aquele seu like maroto aqui no vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, pois enquanto eu vou comendo aqui, o professor Guilherme vai conduzir a nossa aula. Guilherme, toca o barco que agora é a minha hora de comer. Grande Marcelão, cara, você conseguiu até me deixar com fome. Só de pensar numa pizza quentinha saindo do forno, aquele queijo derretendo, aquela massa crocante, aquela explosão de sabores. Não é à toa que a pizza é uma das comidas mais populares do mundo inteiro. Agora olha só, povo, eu não sei se vocês sabem, mas para que a massa da pizza cresça, é necessário um processo bioquímico chamado de fermentação. E essa fermentação começou a ser elucidada lá no final do século XIX por um cientista francês famosíssimo, um cara chamado Louis Pasteur, o cara da pasteurização, das vacinas, o cara que contribuiu e muito com informações para a gente construir a atual teoria de origem da vida. Foi o cara que elucidou também o processo de fermentação. E ele percebeu 3 coisas importantes. Primeiro, ele percebeu que essa fermentação era um processo bioquímico que envolvia organismos vivos. Havia essa dúvida na época. O Pasteur trabalhava em uma cervejaria e ele estava incomodado em querer saber o que rolava para aquele mosto de cevada ser transformado em cerveja. Aí ele percebeu também que esse processo ocorria na ausência de oxigênio, ou seja, era um processo anaeróbio. E ele conseguiu também isolar o organismo responsável pelo processo de fermentação e notou que esse organismo não era uma bactéria. E em 1877 ele publicou um livro chamado Études sur la bière, ou seja, Estudos sobre a Cerveja, que mais tarde foi traduzido para outras línguas como Estudos sobre a Fermentação. Agora, vamos entender um pouco mais sobre essa fermentação? Vem comigo!
Gente, é importante você entender que a gente está fazendo um recorte dentro da temática da fermentação. Existem outros tipos de fermentação que não a alcoólica. Existe fermentação acética, existe fermentação lática. A gente vai tratar aqui especificamente da fermentação que promove o crescimento da massa, da pizza, do pão, da cuca, do panifício que você quiser, beleza? Agora, para a gente entender essa fermentação, é importante primeiro conceituar o que é isso. Então vamos lá. Fermentação nada mais é do que uma síntese de ATP sem a presença do gás oxigênio. Lembra que ATP é a moeda energética da célula, ok? A moedinha energética. Tudo que a célula vai precisar de energia vem desse ATP. E a gente sintetiza ATP por um processo de respiração celular que envolve o oxigênio, é um processo aeróbico, e aqui nós temos uma respiração anaeróbia. É importante você entender o seguinte, ó, quando a gente fala da palavra respiração, de maneira imediata vem na sua cabeça uma ideia de respiração sistêmica, que é uma troca gasosa, né? Entra gás oxigênio, sai gás carbônico, mas essa não é a definição de respiração do ponto de vista da célula. Respirar para a célula é produzir adenosina trifosfato, produzir essa moedinha energética química. E se a gente está fazendo esse processo de respirar sem a presença do gás oxigênio, é uma respiração anaeróbia. Ficou claro? Beleza. Agora, já que a gente está falando de respiração celular, lembra um pouquinho de uma outra coisa. A respiração celular aeróbica, ela é dividida em 3 etapas. Glicólise, em que a gente quebra a glicose. Depois temos ciclo de Krebs, que ocorre com os produtos derivados da quebra da glicose. E depois nós temos uma cadeia transportadora de elétrons, que vai produzir um monte de ATP. Se a célula está em condição de falta de oxigênio, ela vai desviar essa respiração celular para um processo fermentativo. No nosso organismo ocorre fermentação lática. A gente vai tratar da fermentação alcoólica, em que a gente vai pegar os produtos da quebra da glicose e derivar eles para outros compostos, sem passar por ciclo de Krebs, sem passar por cadeia respiratória. Então vamos lá. Para a gente entender esse processo todo, vamos começar lá do início. Aqui você tem um combustível, um carboidrato, um camarada chamado de glicose, bem famoso, né? C6H12O6. O Marcelão vai tratar com vocês dos carboidratos um pouquinho melhor. Aqui eu quero que você lembre simplesmente que ele é a base da nossa produção energética. A primeira etapa da respiração celular é a glicólise. Na fermentação também ocorre glicólise. A gente vai pegar essa molécula de 6 carbonos e quebrar, pá, formando 2 ácidos pirúvicos. Eles possuem 3 carbonos, beleza? Então você vai quebrar a glicose. E para a glicose ser quebrada, você vai ter que gastar energia. Prof, a gente não tem que produzir energia? Nós vamos sintetizar ATP também, mas a gente vai consumir 2 ATPs para ativar a molécula de glicose, para instabilizar essa molécula e depois, pá, com uma enzima a gente quebra a molécula e com isso a gente gera 4 ATPs. Você gasta 2 ATPs, você produz 4 ATPs. O seu saldo durante a glicólise é de 2 ATPs positivos, ok? A gente gasta 2, a gente produz 4. Só que tem uma coisa interessante nesse processo. Para que a gente quebre a molécula de glicose, a gente tem que dar um destino para os elétrons que são liberados durante esse processo. Quando você quebra, quando você lasca a molécula de glicose, é liberado elétrons. E esses elétrons têm que ficar em algum local, eles não podem ficar no sistema. E aí a gente tem transportadores de elétrons envolvidos nesse processo. Tá vendo esse composto aqui, NAD? A nicotinamida adenina dinucleotídeo. Esse composto é derivado da vitamina B3. Esse composto é um transportador de elétrons. Quando você quebra a glicose, você vai liberar elétrons que vão ser capturados com o NAD junto de um hidrogênio. Então você vai formar a partir do NAD, o NADH, e com ele você vai transportar 2 elétrons. Beleza? Prof, e daí? Por que isso é importante? Se faltar NADs, você não tem o processo de glicólise. Você necessariamente precisa desses compostos para que a gente quebre a molécula de glicose. E esse é o grande lance da fermentação, porque a fermentação, na verdade, é um processo de devolução dos NADs para o sistema. E é isso que você vai entender agora. Então, olha para cá. Você quebrou a glicose e formou 2 ácidos pirúvicos. Os ácidos pirúvicos vão ser retransformados, vão ser transformados em etanol
e gás carbônico. E nesse processo, você vai ter a devolução do NAD, da nicotinamida, adenina de nucleotídeo. Você vai pegar o NADH, que transportava 2 elétrons, e utilizar eles para a formação de etanol e CO2, liberando um NAD. Para que liberar um NAD, prof? Para que a gente consiga realizar nova glicólise. Você quebra uma glicose, você quebra outra, vai consumindo os NADs. Se você não devolver esses NADs por sistema, você não consegue mais quebrar novas glicoses, beleza? Então, no final das contas, o processo de fermentação, ele tem como objetivo devolver os NADs, ok? O etanol e o CO2 que são liberados são, digamos assim, resíduos do processo fermentativo, porque o objetivo é restaurar NADs. Isso aqui é um resíduo. Só que esse resíduo tem uma importância biológica, uma importância comercial, industrial. O etanol é utilizado para a fabricação de bebidas alcoólicas. A partir desse processo fermentativo, você pode fabricar vinho, cerveja e tantas outras bebidas. A partir desse etanol também a gente tem combustível, que é utilizado para mover veículos. E esse CO2 é utilizado para fazer massas crescerem. Quando os organismos, as leveduras, estão lá dentro da massa do pão ou da pizza, se multiplicando e principalmente realizando o processo fermentativo, eles estão liberando bolhas de CO2. E essas bolhazinhas de CO2 é o que vão deixando a massa mais fofinha, mais volumosa e também facilitando o seu processo de digestão. Porque quanto mais bolhas a gente tem dentro dessa massa, mais fofinha ela vai ficar, mais contato com enzimas ela vai ter durante o processo digestivo. É um aumento da superfície de contato com o alimento. E isso tudo tem uma importância, inclusive fisiológica. Então, esse CO2 é o que vai fazer a massa do pão crescer, a massa da pizza crescer, ok? Vamos só dar uma resumida que é importante aqui, ó. A produção de energia não ocorre necessariamente na fermentação. A fermentação tem como objetivo devolver NADs. A produção energética do processo de fermentação alcoólica e dos outros tipos fermentativos advém da glicólise. É a partir da glicólise que a gente produz 2 ATPs e com a fermentação a gente devolve os NADs para o sistema para que tenhamos novas glicólises. Ficou claro? Bom, pessoal, agora que vocês entenderam o processo fermentativo, eu vou passar a pizza para o Marcelão, para ele explicar para vocês o que é a glicose, o que é um carboidrato. Então, é contigo, Marcelão. Vai lá. Pois bem, anteriormente o Gui estava falando de glicose e falou que eu ia abordar um pouquinho aí dos carboidratos. Afinal de contas, o que vem ser um carboidrato ou glicídio? Então, carboidrato ou glicídio, por definição, são compostos de função mista, onde a gente vai observar um poliálcool aldeído ou então um poliálcool cetona. Eu vou dar um exemplo para você. Observe aqui na imagem agora que eu coloco a estrutura da glicose de cadeia aberta. Observe que nessa estrutura nós temos várias hidroxilas alcoólicas, o que me dá a ideia do que vem ser um poliálcool, e eu tenho lá na ponta uma aldoxila, caracterizando o quê? A função aldeído, por isso poliálcool aldeído. Mas nós também temos o seu isômero plano de função, que vocês podem observar agora, o comparativo. Nós temos a estrutura da glicose, que é um poliálcool aldeído, e a frutose, que vem ser um poliálcool cetona. Então é muito importante, você que está vendo esse vídeo, lembre-se sempre do assunto isomeria, que pode ser que caia a abordagem de carboidratos dentro desse tema. Então você já está ligado que a glicose e a frutose são isômeros planos de função. Agora a gente precisa falar para você o seguinte, eu demonstrei a glicose, demonstrei a frutose, mas no caso da glicose a gente pode ver aí, se você tiver algum livro de química ou de biologia em casa, a gente pode ver muitas vezes a representação da glicose de cadeia fechada. E aí o que rola para a glicose estar sendo apresentada de cadeia fechada? Então a gente pode ter um processo de ciclização, onde uma das hidroxilas alcoólicas da cadeia carbônica, da glicose de cadeia aberta, pode reagir com a aldoxila, lá da porção aldeído. Então essa reação faz com que a molécula fique de cadeia fechada e nessa transformação eu não tenho mais um aldeído, eu continuo com poliálcool, mas ao invés de ser um poliálcool aldeído, eu vou ter o quê? Um poliálcool e éter, como vocês podem observar aí na imagem. Beleza?
Então se liga só, a gente precisa falar para vocês agora que quando falamos em glicídios, a gente pode separar ali em monossacarídeos, quando nós temos apenas uma molécula, que é o caso da glicose, o caso da frutose e da galactose. E nós também podemos ter os disacarídeos, que no caso é quando nós temos a união de duas moléculas de monossacarídeos. Quando isso acontece, a gente tem a perda de água, tá? Então isso acontece com a sacarose, com a maltose e a lactose. Agora, nós também podemos ter o quê? Os polissacarídeos, que é o caso do glicogênio, da celulose e do amido. Nesses casos, a gente tem a união de vários monossacarídeos com os disacarídeos, tá bom? E é importante que vocês saibam que os carboidratos podem ter um papel estrutural, que aí eu posso dar para vocês como exemplo a desoxirribose no DNA ou a ribose no RNA. E nós temos a celulose, que forma o revestimento da célula vegetal, ou a quitina, que vem revestir as células dos fungos. No nosso caso, nós quando falamos em glicose, que foi o caso lá do Gui mencionando, nós temos um papel energético importante. Pois bem, agora que a gente já falou dos carboidratos, o professor Guilherme vai falar com vocês a respeito do fermento biológico. Afinal de contas, Gui, o que vai ser fermento biológico? Bom, pessoal, agora que você está manjando bastante coisa a respeito de fermentação, chegou o momento da gente conhecer quem são os organismos que realizam essa fermentação alcoólica. E, em primeiro lugar, o mais importante de todos, o mais conhecido de todos os organismos fermentadores está o Saccharomyces cerevisiae. Esse organismo, inclusive, você pode comprar aos milhares numa loja, num supermercado, com o nome popular de fermento biológico. O que poucas pessoas sabem é que o fermento biológico nada mais é do que milhares e milhares de fungos unicelulares. E fungo unicelular, na biologia, a gente chama de levedura. Esses organismos foram os mesmos estudados lá no final do século XIX por Louis Pasteur, o cara que inclusive elucidou a fermentação. Esse organismo era utilizado para a fabricação de cerveja, por isso ele tem esse nome científico. Agora, o que é curioso? Esses fungos se proliferam numa velocidade muito grande. Eles se multiplicam por um processo de brotamento, que normalmente a gente associa a organismos multicelulares. Poríferos, por exemplo, realizam brotamento. Aqui não, a gente tem uma célula que realiza brotamento e que pode gerar de maneira muito rápida várias e várias outras células. Isso é interessante porque esses organismos, inclusive, vivem no nosso intestino. A gente tem Saccharomyces lá dentro e são importantes para manter a qualidade da nossa microbiota, porque ao se multiplicar, eles exercem um efeito competitivo dentro do nosso corpo que impede bactérias nocivas de se multiplicarem. Interessante, né? Então, Saccharomyces, o mais importante de todos, um fungo unicelular, uma levedura. Agora vem comigo. Temos um outro cara que tem sido muito estudado e utilizado ultimamente, as Zimomonas mobilis. Esse organismo não é um fungo, ele é uma bactéria flagelada. E o curioso é que essa bactéria, ao invés de fazer processo de fermentação lática, realiza fermentação alcoólica com uma eficiência de 2,5 vezes mais rápida. Ela incorpora mais glicose de uma vez só e por isso produz mais etanol. E o que é interessante a respeito das zimomonas é que elas toleram maior presença de etanol no seu substrato. Uma coisa interessante que limita a multiplicação dos Saccharomyces é muito álcool. Então, se tiver muito álcool no mosto, ela começa a definhar. As zimomonas não, elas toleram muito mais a presença do etanol e por isso têm sido muito utilizadas ultimamente. Agora, uma curiosidade que com certeza você não sabia está aqui. O goldfish e a carpa cruciana. Aliás, eu não sei se vocês sabem, mas aquele peixinho dourado de aquário, ele é advindo de uma seleção artificial da carpa cruciana, uma espécie de carpa de médio porte que ocorre lá desde o norte da Inglaterra até a Rússia, e esse organismo consegue realizar fermentação alcoólica. É por isso que esses goldfishes, inclusive, conseguem tolerar uma água bem menos oxigenada. Quando baixam-se os níveis de oxigênio dentro da água, ela começa a fazer fermentação alcoólica. Professor, mas aí ela vai ter fermentação alcoólica? Ela vai produzir álcool dentro do corpo dela? Só que ela elimina esse etanol pelas brânquias. Quando que isso é um problema para ela?
quando ela fica nessa água por muito tempo, por exemplo, num aquário, porque ela vai eliminando o etanol pelas brânquias, mas se ela estiver no ambiente natural dela, por exemplo, dentro de um rio, esse etanol vai se diluindo e vai se perder dentro do rio. Agora, se ela estiver dentro de um aquário fechado, isso pode causar sim um problema ao bom funcionamento desse bichinho, ok? Gostou? Então vamos lá. Agora tem uma coisa interessante, quando você vai no mercado e compra fermento, existem disponíveis dois tipos de fermento, o fermento biológico e o fermento químico. E aí, Marcelão, qual é que é desse fermento químico? Explica pra gente. O fermento químico, ele tem uma composição baseada em bicarbonato de sódio e eu tenho também outras substâncias. Mas o nosso principal aqui é o bicarbonato de sódio e a nossa explicação vai fazer com que você entenda como o fermento químico funciona. O bicarbonato de sódio, como vocês podem ver no quadro, tem essa fórmula NaHCO3 e a sua função química é sal. Esse sal pode ser chamado de bicarbonato de sódio, como a gente bem sabe, ou então de hidrógeno carbonato de sódio. A gente tem esses dois nomes possíveis. Esse cara aqui, ele é utilizado mais para o preparo de pães e bolos, pizza, em situações muito raras que a galera utiliza. E aí tá, eu não sei se você lembra do início do vídeo, em que eu falei para você que existe uma associação verdadeira pizza napolitana que diz, olha, a pizza verdadeira napolitana você tem que utilizar como ingredientes o quê? Água, sal, farinha e um fermento natural, fermento químico não. Ou então você usa levedura de cerveja. Agora, na verdadeira pizza napolitana não se utiliza fermento químico. O fermento químico, ele vai ser utilizado mais quando o pizzaiolo quer obter uma pizza com a massa extremamente crocante, ou então quando vai ser preparado aquela pizza de frigideira, sabe? Mas na pizza essa tradicional, que a gente está acostumado a comer, galera utiliza fermento natural, tá? E nada de fermento químico. Então, para a gente poder entender como esse fermento funciona, muito embora na pizza ele em raras vezes é utilizado, vamos imaginar duas situações. A primeira situação é quando você tem o bicarbonato de sódio em contato com algum ácido. E aí eu posso pensar, por exemplo, quando a gente vai preparar o bolo, e aí a gente utiliza, por exemplo, o quê? A gente utiliza o leite. O que você tem no leite? Ácido lático. Óbvio, em pequenas quantidades, sim, mas você tem ali ácido lático. O que acontece? Aquele ácido vai liberar o H+, esse sal ele apresenta propriedades alcalinas, então a gente vai ter uma reação química entre esse ácido, que eu coloco apenas como H+, tá? E o bicarbonato de sódio. E aí o que a gente vai ter? A gente vai ter a formação de ácido carbônico e a formação do cátion de sódio, que obviamente vai estar associado a um outro sal, mas eu coloco aqui apenas o Na+, para a gente poder focar no principal, que é o ácido carbônico. O ácido carbônico, uma vez formado, ele é fraco e instável. Então ele se decompõe em quê? Em água e dióxido de carbono. O dióxido de carbono, vocês já viram o Gui discutindo, né, na etapa anterior da aula, falando que isso aqui que faz a massa crescer. Agora, a gente tem uma outra situação que é, olha, o bicarbonato de sódio, uma vez colocado no forno, né, junto com a massa, esse bicarbonato de sódio que não reagiu, o que vai acontecer com ele? Ele sofre uma decomposição térmica por conta do calor do forno. E aí o que você vai ter? A formação de um outro sal, que é o carbonato de sódio. Mais uma vez, eu vou ter a formação de dióxido de carbono e de água, tá? Então, galera, quando a gente pensa em fermento químico, o grande lance é o bicarbonato de sódio, ou ele vai reagir com ácido, ou ele vai reagir no sentido de sofrer uma decomposição térmica, e isso fará com que dióxido de carbono seja formado, e isso faz a massa crescer. Beleza, pessoal? Então, isso daqui vai ser a nossa discussão sobre o fermento químico. Espero que você possa ter entendido. Fala, Gás Nobre! Essa foi mais uma aula maravilhosa aqui no Ciência em Ação. Se você gostou, deixe o seu like,
Se você quer mais conteúdo gratuito, veja a descrição do nosso vídeo e se inscreva no nosso canal. Agora, se você quer uma preparação completa para o Enem e vestibulares, conheça agora a nossa plataforma cienciaação.com.br. Um grande abraço e te vejo na nossa próxima aula.